A Revolução dos Bichos, um conto de fadas. A Revolução dos Bichos é uma obra extraordinária escrita por George Orwell, um dos escritores mais influentes do século XX. Publicado em 1945, o livro é uma alegoria que utiliza uma fazenda de animais como pano de fundo para explorar questões políticas, sociais e morais. A história cativante e os personagens memoráveis criam uma narrativa poderosa que ressoa com leitores de todas as idades e contextos culturais. A trama se desenrola em uma fazenda chamada Fazenda do Solar, onde os animais vivem sob condições opressivas e exploradoras. Inspirados pela promessa de liberdade e igualdade, os animais se rebelam contra seus mestres humanos e estabelecem uma nova ordem baseada nos princípios do animalismo, que é liderado pelo lema "Todos os animais são iguais". A Revolução dos Bichos, George Orwell, o autor e sua visão crítica. Antes de explorarmos a história do livro, é importante conhecer o autor, George Orwell. Ele foi um escritor e jornalista britânico que era conhecido por sua crítica social e política afiada. Orwell foi um observador atento dos eventos de seu tempo e usou sua escrita para abordar questões de injustiça, totalitarismo e a natureza humana. Orwell escreveu A Revolução dos Bichos como uma crítica direta ao totalitarismo e à corrupção do poder que ele testemunhou em regimes como a União Soviética e o nazismo. O livro serve como um aviso sobre os perigos da concentração de poder e da manipulação da retórica política. A Revolução dos Bichos, a alegoria da revolução animal. A história de A Revolução dos Bichos começa com uma reunião secreta dos animais da Fazenda do Solar, liderada por um porco chamado Major. Major incita os animais a se revoltarem contra seus mestres humanos e a conquistarem a liberdade. Ele apresenta os princípios do animalismo e os animais juram lutar por um mundo onde todos os animais são iguais. A revolução começa quando os animais expulsam os humanos da fazenda, mas logo eles se deparam com desafios na construção de uma sociedade justa. Os porcos, liderados por Napoleão e Bola de Neve, assumem o controle da fazenda e gradualmente traem os princípios do animalismo. A promessa de igualdade se desintegra à medida que os porcos acumulam poder, instalam uma elite privilegiada e exploram os outros animais. A história de A Revolução dos Bichos espelha eventos históricos, como a Revolução Russa e a ascensão de Stalin, e oferece uma crítica contundente à corrupção do poder e à manipulação ideológica. A Revolução dos Bichos, personagens emblemáticos e suas representações. O livro apresenta uma série de personagens emblemáticos, cada um representando diferentes aspectos da sociedade e do governo. Alguns dos personagens mais notáveis incluem Napoleão, um porco que representa a liderança autoritária e a corrupção do poder. Ele se torna o líder da fazenda após a Revolução e subverte os princípios do animalismo para seu próprio benefício. Bola de Neve, um porco que inicialmente divide o poder com Napoleão e representa a esperança de um governo mais justo. No entanto, ele é expulso da fazenda, espelhando o exílio de Trotsky na Revolução Russa. Boxer, um cavalo leal e trabalhador que simboliza a classe trabalhadora e a exploração. Sua dedicação e ingenuidade o tornam um dos personagens mais comoventes da história. Senhora Jones, a proprietária original da fazenda, que representa a classe aristocrática e a elite dominante que perde o poder após a Revolução. Os corvos e os cachorros de guarda, animais que são usados como ferramentas de propaganda e repressão, respectivamente, refletindo a manipulação da mídia e da força policial em regimes totalitários. A Revolução dos Bichos, a manipulação da linguagem e da retórica. Um dos aspectos mais fascinantes de A Revolução dos Bichos é a maneira como a manipulação da linguagem e da retórica é usada para controlar a narrativa e manter o poder. Os porcos alteram sistematicamente os princípios do animalismo, reescrevendo o lema "Todos os animais são iguais" para "Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros". Essa distorção da linguagem reflete a manipulação de discursos políticos e propaganda em regimes autoritários. Orwell alerta sobre a importância de ser crítico em relação à linguagem e à retórica usadas pelos governantes,
destacando como a distorção da verdade e a reescrita da história podem ser ferramentas poderosas de controle. A Revolução dos Bichos, relevância contemporânea. A Revolução dos Bichos continua sendo uma obra altamente relevante nos dias de hoje. As questões que Orwell aborda, como a concentração de poder, a manipulação da verdade e a corrupção, ainda ressoam em sociedades contemporâneas. O livro serve como um lembrete constante de que a vigilância e a responsabilidade cívica são essenciais para proteger a democracia e as liberdades individuais. O poder da alegoria de Orwell transcende seu contexto histórico e cultural, tornando A Revolução dos Bichos uma obra temporal que permanece como uma advertência contra os perigos do autoritarismo e da manipulação política. A Revolução dos Bichos, conclusão. A Revolução dos Bichos é uma obra-prima literária que transcende gêneros e gerações. George Orwell criou uma alegoria impactante que lança luz sobre a natureza da tirania, do poder e da manipulação. Através de uma fazenda de animais, ele nos lembra da importância da vigilância, da responsabilidade e da defesa da verdade e da justiça. O livro oferece uma visão fascinante da psicologia dos regimes autoritários e da manipulação política, ao mesmo tempo em que nos desafia a ser críticos em relação à linguagem e à retórica que encontramos em nossa vida cotidiana. A Revolução dos Bichos permanece uma obra indispensável para todos os leitores que desejam entender as complexidades da política, da sociedade e da natureza humana. Dicas de outros melhores livros para você. Você sabe como implementar novos e bons hábitos? E como largar aqueles hábitos negativos que são só atraso de vida? Quer aprender mais sobre os melhores hábitos para ter uma vida saudável e produtiva? Leia o livro O Poder do Hábito do grande autor Charles Duhigg.